O sol brilhava forte no céu de um Rio de Janeiro pulsante, como se quisesse iluminar cada canto da cidade com sua energia carioca. Ronaldinho Gaúcho, o lendário craque que já fez o mundo se apaixonar com seus dribles mágicos e seu sorriso cativante, caminhava pelas ruas movimentadas de Copacabana. Não era mais o astro sob os holofotes dos estádios, mas um homem simples, de 45 anos, que escolheu viver longe do glamour. Vestia uma camiseta desbotada, com o logotipo de um time de pelada do bairro já quase apagado, um jeans surrado com rasgos nos joelhos e um boné velho que escondia parcialmente seu rosto. Nos pés, um par de tênis gastos, marcados pelo tempo, como se contassem as histórias de suas andanças. Ele não precisava de roupas caras ou joias para se sentir quem era. Ronaldinho, o menino de Porto Alegre que saiu de uma vila para conquistar o mundo. Hoje, seu único plano era simples: encontrar um carro perfeito para presentear seu sobrinho, Gabriel, que completaria 18 anos na próxima semana. O garoto era louco por carros esportivos, e Ronaldinho, com seu coração generoso, queria surpreendê-lo. Ele parou diante da fachada imponente de uma concessionária de luxo no coração de Ipanema. O prédio era uma obra de arte moderna, com vidros espelhados que refletiam o céu azul e o mar ao longe. Uma placa prateada com o nome Elite Motors brilhava sob o sol, tão reluzente quanto os carros expostos no showroom. Ronaldinho ajustou o boné, deu um leve sorriso e respirou fundo, sentindo a brisa quente do rio. "Vamos lá, vai ser divertido", murmurou para si mesmo, como se estivesse prestes a entrar em campo para uma partida. Ao cruzar a porta automática, foi imediatamente envolto por um ambiente de puro requinte. O chão de mármore polido refletia as luzes brancas do teto, e o aroma de couro novo misturava-se ao som suave de um jazz tocando ao fundo. Os carros alinhados como joias em uma vitrine brilhavam. Ferraris vermelhas, Porsches pretas, SUVs de marcas alemãs com linhas futuristas. Cada veículo parecia gritar status, poder, exclusividade. Ronaldinho caminhou lentamente, os olhos brilhando de curiosidade. Ele sempre gostou de carros, não pelo preço, mas pelo design, pela sensação de liberdade que traziam. Parou diante de um esportivo vermelho, com curvas agressivas e rodas cromadas que pareciam prontas para voar. "Esse aqui é a cara do Gabriel", pensou, passando a mão pelo capô, sentindo a textura lisa do metal. Ele imaginou o sobrinho acelerando pelas ruas do Rio, o vento batendo no rosto, a mesma alegria que Ronaldinho sentia quando marcava um gol de placa. Mas enquanto admirava o carro, algo começou a incomodá-lo. Os vendedores, todos impecavelmente vestidos com ternos sob medida, passavam por ele sem dizer uma palavra. Alguns lançavam olhares rápidos, analisando-o de cima a baixo, mas nenhum se aproximava. Uma recepcionista, com cabelo preso em um coque perfeito e maquiagem impecável, digitava no computador sem nem notar sua presença. Ronaldinho, sempre paciente, decidiu ignorar. "Talvez estejam ocupados", pensou, tentando manter o bom humor. Ele seguiu pelo showroom, parando diante de um SUV preto com interior de couro bege. Leu a placa com as especificações: motor Voito, 450 cavalos, tecnologia de ponta. "Isso é mais seguro para o garoto, mas ainda tem estilo", refletiu, sorrindo. Tentou chamar a atenção de um vendedor que passava por ali. Um rapaz jovem de gravata azul e cabelo penteado com gel. "Com licença, amigo, pode me ajudar com esse modelo?", perguntou Ronaldinho, com aquele tom caloroso que sempre desarmava as pessoas. O vendedor olhou para ele, hesitou por um segundo e então desviou o olhar como se Ronaldinho fosse invisível. "Estou com um cliente agora, volta depois", respondeu secamente, antes de se dirigir a um casal que acabara de entrar, ambos vestidos com roupas de grife. Ronaldinho franziu a testa, mas não disse nada. Ele não era de se irritar fácil, a vida já o tinha ensinado a lidar com todo tipo de gente. O desconforto, porém, só aumentava. 2 vendedores, parados perto de um balcão de café, começaram a cochichar, sem se preocupar em disfarçar. Ronaldinho, com seu ouvido afiado, pegou fragmentos da conversa. "O que esse cara tá fazendo aqui? Parece que veio direto da favela", disse um deles, rindo baixo. "Acho que tá perdido. Deve estar procurando uma agência de carros usados, não um lugar como esse", respondeu o outro com um sorriso debochado. As palavras cortaram como faca, mas Ronaldinho manteve a calma. Ele já tinha ouvido coisas assim antes, quando era apenas um menino magrelo tentando jogar bola em campos de terra. Mas agora, aos 45 anos, com uma fortuna construída com suor e talento, aquelas palavras doíam de um jeito diferente, não por ferirem seu ego, mas por revelarem a arrogância de quem julga sem conhecer.
Ele decidiu tentar mais uma vez. Caminhou até o balcão principal, onde a recepcionista finalmente levantou os olhos do computador. Boa tarde, senhorita. Quero informações sobre alguns carros. Tô pensando em um esportivo ou um SUV, algo bom para um jovem de 18 anos, disse ele, com um sorriso amigável. A moça o encarou por alguns segundos, os olhos passeando pelo boné velho e pela camiseta desbotada. Olha, senhor, esses carros são bem exclusivos. Talvez seja melhor o senhor dar uma olhada em outro lugar, respondeu ela, com um tom que misturava impaciência e desdém. Ronaldinho inclinou a cabeça, ainda sorrindo, mas seus olhos agora tinham um brilho diferente, mais firme. Eu sei o que quero. Só preciso de alguém que me atenda, retrucou, mantendo a educação, mas com uma ponta de autoridade que fez a recepcionista hesitar. Antes que ela pudesse responder, uma voz grave interrompeu. Algum problema aqui? Era Eduardo, o gerente da concessionária, um homem alto, de terno cinza impecável e relógio de ouro brilhando no pulso. Ele se aproximou com passos confiantes, mas seu olhar para Ronaldinho era puro julgamento. Senhor, posso ajudar em algo? Perguntou Eduardo, mas o tom era mais uma ordem do que uma oferta. Ronaldinho repetiu calmamente. Quero comprar um carro. Algo especial para o meu sobrinho. Pode me mostrar os modelos disponíveis? Eduardo cruzou os braços, um sorriso sarcástico surgindo no canto da boca. Senhor, com todo respeito, nossos carros são para um público, digamos, mais seleto. Talvez o senhor se sinta mais à vontade em uma concessionária de veículos populares. As palavras foram um soco no estômago. Ronaldinho sentiu o sangue subir, mas não era raiva, era indignação. Ele olhou nos olhos de Eduardo, vendo ali o mesmo preconceito que enfrentou tantas vezes na vida. Entendi, disse ele, com uma calma que escondia uma tempestade. Então, pro senhor, eu não pareço alguém que pode comprar um carro aqui? Eduardo deu de ombros, sem nem tentar disfarçar. Não é questão de parecer, é questão de realidade. Esses carros custam mais do que muita gente ganha em anos. Vamos evitar perda de tempo, certo? O silêncio que se seguiu foi pesado, como se o ar do showroom tivesse ficado mais denso. Ronaldinho poderia ter revelado quem era. Bastava dizer seu nome, tirar o boné, mostrar o rosto que já estampou capas de revistas e comerciais de TV. Mas ele não fez isso. Não era assim que Ronaldinho Gaúcho resolvia as coisas. Ele cresceu em um mundo onde ações valem mais que palavras. E naquele momento, decidiu que aquele lugar precisava de uma lição. Tudo bem, disse ele, com um leve aceno de cabeça. Eu volto. Eduardo riu, achando que era uma rendição. Boa sorte, meu amigo, disse, voltando para sua sala, enquanto a recepcionista balançava a cabeça, como se Ronaldinho fosse uma piada. Mas no meio daquele ambiente frio, uma voz tímida quebrou o clima. Senhor, espera. Era Diego, um jovem estagiário de no máximo 20 anos, com o uniforme da concessionária um pouco grande demais para seu corpo magro. Ele se aproximou correndo, o rosto vermelho de vergonha, como se tivesse reunido toda a sua coragem para falar. Desculpa pelo que aconteceu. Eu posso te ajudar se quiser. Temos uns carros incríveis aqui, e aposto que o senhor vai encontrar o que está procurando para o seu sobrinho. Diego falava rápido, nervoso, olhando de relance para os colegas, que o encaravam com risinhos de deboche. Ronaldinho olhou para o garoto e, por um instante, viu a si mesmo anos atrás, um jovem cheio de sonhos, enfrentando um mundo que nem sempre o acolhia. Valeu, Diego, disse Ronaldinho, lendo o crachá do garoto. Você é um cara legal, mas hoje não é o dia. Ele colocou a mão no ombro do estagiário, um gesto simples, mas cheio de gratidão. Diego sorriu, ainda meio desajeitado. Se o senhor voltar, me procura, tá? Vou te mostrar os melhores carros. Ronaldinho apenas assentiu, mas seus olhos agora carregavam uma determinação que Diego não podia entender. Ao sair da concessionária, ele parou por um momento diante da fachada de vidro. O reflexo do sol nos vidros quase o cegou, mas ele não piscou. Olhou para a placa prateada da Elite Motors e murmurou para si mesmo. Vocês vão me conhecer, e não vai ser como imaginam. Na calçada, Ronaldinho tirou o celular do bolso, um modelo simples, nada de smartphones caros. Discou um número que conhecia de cor. Do outro lado, a voz animada de seu gerente financeiro, Marcelo, respondeu. Dinho, meu craque, quanto tempo? Tô no meio de uma reunião, mas para você eu paro tudo. Qual é a boa? Ronaldinho foi direto, sem rodeios, como fazia nos campos. Marcelo, quero comprar uma concessionária. A Elite Motors, em Ipanema. Quero ela hoje. Não me importa o preço. Marcelo ficou em silêncio por um segundo, provavelmente achando que era brincadeira. Mas então ouviu o tom sério de Ronaldinho
e entendeu que não havia espaço para piadas. Tá bom, chefe. Deixa comigo. Em 24 horas, a Elite Motors é sua. Ronaldinho desligou, guardou o celular e olhou uma última vez para a concessionária. O sol ainda brilhava, mas agora parecia iluminar o começo de uma revolução. O céu do Rio de Janeiro amanheceu com um tom alaranjado, como se a cidade soubesse que algo grandioso estava prestes a acontecer. Ronaldinho Gaúcho acordou cedo, como fazia nos dias de grandes jogos. Sentado na varanda de seu apartamento modesto em Copacabana, ele tomou um gole de café preto, o olhar perdido no horizonte onde o mar encontrava o céu. Não havia pressa em seus movimentos, mas uma determinação pulsava em seu peito. Na noite anterior, ele havia selado o destino da Elite Motors com uma única ligação. Marcelo, seu gerente financeiro, trabalhou sem parar, mobilizando advogados, contatos no mercado e uma fortuna que poucos imaginariam estar nas mãos de um homem de jeans surrado. Em menos de 24 horas, a concessionária era dele. Um império de vidro e aço, agora sob o comando de um craque que nunca precisou de holofotes para provar seu valor. Ronaldinho vestiu a mesma camiseta desbotada do dia anterior, o mesmo boné velho e os tênis gastos. Não era por falta de opções. Seu armário guardava roupas de grife que patrocinadores lhe enviavam até hoje. Mas ele escolheu a simplicidade, como um lembrete de suas raízes na vila de Porto Alegre, onde aprendeu que o caráter vale mais que a aparência. Pegou uma pasta de couro desgastada, onde guardava os documentos da aquisição, e saiu. O táxi que o levou até Ipanema era tão comum quanto ele parecia ser, e o motorista, um fã de futebol, passou o trajeto falando sobre o Flamengo sem imaginar que levava um ídolo mundial. Ronaldinho apenas ouvia, sorrindo, respondendo com aquele jeito humilde que conquistava corações. Quando o táxi parou em frente à Elite Motors, ele pagou a corrida, deixou uma gorjeta generosa e desceu. A fachada de vidro brilhava sob o sol matinal, refletindo sua silhueta. Ele ajustou o boné, segurou a pasta com firmeza e murmurou: "Hora do jogo." Ao cruzar a porta automática, o ambiente da concessionária o envolveu novamente. O mármore reluzente, o cheiro de couro novo, o jazz suave. Mas hoje, algo estava diferente. Talvez fosse a energia que Ronaldinho carregava, ou o peso invisível dos papéis em suas mãos. Os vendedores, ocupados com seus cafés e celulares, não o notaram de imediato. A recepcionista, a mesma do dia anterior, levantou os olhos por um instante, mas voltou ao telefone com um suspiro de desdém. Ronaldinho caminhou até o centro do showroom, parando ao lado de uma Ferrari vermelha que parecia gritar velocidade. Ele colocou a pasta sobre o capô do carro, o som do couro contra o metal ecoando como um aviso. Alguns funcionários finalmente olharam na sua direção, e os cochichos começaram. "É aquele cara de ontem", disse um vendedor, rindo baixo. "O que ele tá fazendo com essa pasta? Vai tentar vender seguro?" zombou outro. Ronaldinho não se mexeu. Ele esperou paciente até que o movimento no showroom diminuiu. Então, com a mesma calma de quem driblava zagueiros no auge da carreira, ele falou, alto o suficiente para ser ouvido por todos: "Quero falar com o gerente. Agora." Sua voz, normalmente calorosa, tinha um tom de comando que fez a recepcionista largar o telefone. Ela hesitou, mas chamou Eduardo pelo interfone. O gerente apareceu momentos depois, o terno cinza impecável, o relógio de ouro brilhando. Ele caminhou até Ronaldinho com um sorriso forçado, o mesmo que usava para dispensar clientes indesejados. "Senhor, voltou mesmo?" disse Eduardo cruzando os braços. "Já explicamos ontem que aqui não é o lugar certo pro senhor." O tom era condescendente, quase provocador. Ronaldinho não respondeu de imediato. Ele abriu a pasta, tirou um maço de papéis e os entregou a Eduardo. "Dá uma olhada nisso", disse, com uma tranquilidade que contrastava com a tensão crescente no ar. Eduardo pegou os documentos, franzindo a testa. Ele começou a ler, e seu rosto passou de confuso a pálido em questão de segundos. As páginas detalhavam a aquisição da Elite Motors, o contrato, as assinaturas, o valor astronômico da transação. No topo de cada página, o nome Ronaldo de Assis Moreira, o nome verdadeiro de Ronaldinho Gaúcho, estava destacado. Eduardo levantou os olhos, o sorriso sumindo. Isso é algum tipo de brincadeira?" Gaguejou, as mãos tremendo levemente. "Não é brincadeira", respondeu Ronaldinho, agora olhando diretamente nos olhos de Eduardo. "A partir de hoje, eu sou o dono desta concessionária." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os vendedores pararam o que estavam fazendo, os clientes que forrevam catálogos congelaram,
Até o jazz parecia ter ficado mais baixo. Ronaldinho deu um passo à frente, sua presença enchendo o showroom como se ele estivesse no Maracanã lotado. Quero todos os funcionários reunidos. Agora, temos muito o que conversar. Enquanto os funcionários se agrupavam, hesitantes, Ronaldinho caminhou até o balcão principal, onde a recepcionista o encarava com olhos arregalados. Ele não disse nada, apenas pegou a pasta e a colocou ao seu lado. Diego, o jovem estagiário, estava entre os últimos a se aproximar, o rosto vermelho de nervosismo. Ronaldinho notou o garoto e deu um leve aceno, como quem reconhece um aliado. Quando todos estavam reunidos, cerca de 20 pessoas, entre vendedores, recepcionistas e seguranças, Ronaldinho começou a falar. Sua voz era firme, mas sem raiva, como um técnico explicando a tática antes de um jogo decisivo. Ontem eu vim aqui como cliente, começou ele, olhando cada pessoa nos olhos. Queria comprar um carro para o meu sobrinho. Nada de especial, só um presente para um garoto que merece. Mas em vez de me atenderem, vocês me julgaram. Olharam para minha roupa, para os meus tênis e decidiram que eu não valia o tempo de vocês. Ele fez uma pausa, deixando as palavras ecoarem. Alguns funcionários baixaram a cabeça, outros trocaram olhares desconfortáveis. Eduardo tentou interromper. Senhor, com todo respeito, deve ter sido um mal-entendido. Ronaldinho levantou a mão, silenciando-o. Não, Eduardo. Não foi um mal-entendido. Foi desrespeito. Ele começou a descrever o que aconteceu, com uma precisão que fazia cada um reviver a cena. A recepcionista me ignorou. 2 vendedores riram de mim, disseram que eu parecia ter saído de uma favela. E você, Eduardo, me disse que eu não era seleto o suficiente para estar aqui. Ronaldinho apontou para o gerente, que agora parecia encolher sob o peso das palavras. Vocês não sabiam quem eu era. E não precisavam saber. O que importava era que eu era um cliente, uma pessoa. E vocês escolheram me humilhar. O showroom estava tão quieto que dava para ouvir o tic-tac de um relógio na parede. Ronaldinho continuou, agora com um tom mais grave. Eu cresci numa vila onde ninguém tinha muito, mas todo mundo se respeitava. Aprendi que a roupa não define o homem, e o dinheiro não compra dignidade. Mas parece que aqui na Elite Motors, vocês esqueceram disso. Ele olhou para o grupo, deixando claro que suas palavras eram para todos. Então, vou lembrar vocês do que é respeito. E vou começar agora. Ele se virou para Eduardo, que tentava manter a compostura. Eduardo, você era o líder aqui. Era sua responsabilidade garantir que todo cliente fosse tratado com decência. Mas você liderou pelo exemplo errado. Por isso, você está demitido. A palavra caiu como um trovão. Eduardo abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele balbuciou. Senhor, por favor, eu posso explicar? Ronaldinho cortou, firme. Não há o que explicar. Você teve sua chance ontem. Acabou. Ronaldinho então começou a chamar nomes, um a um, como um juiz anunciando sentenças. Carla, você era a recepcionista que me mandou embora. Está demitida. Carla, a moça do coque perfeito, deixou cair o celular, os olhos marejados. Rodrigo, você riu e disse que eu estava perdido. Está demitido. Rodrigo, o vendedor de gravata azul, ficou vermelho, murmurando algo sobre só uma piada. Ronaldinho não parou. Felipe, você falou que eu devia procurar carros usados. Está demitido. Cada nome era seguido por um silêncio pesado, e os funcionários citados saíam cabisbaixos, alguns com lágrimas, outros com raiva contida. Quando terminou, metade da equipe original não fazia mais parte da Elite Motors. Ronaldinho respirou fundo, como se tivesse acabado de correr 90 minutos em campo. Então seus olhos encontraram Diego, que estava na ponta do grupo, quase escondido. Diego, chamou ele, e o garoto deu um passo à frente, tremendo. Você lembra de mim, né? Diego assentiu, nervoso. Você foi o único que me tratou como gente ontem. Me ofereceu ajuda, mesmo sabendo que seus colegas estavam rindo. Isso é coragem. Isso é respeito. Ronaldinho colocou a mão no ombro do jovem. Por isso você não só fica, como vai ser o gerente interino desta concessionária. O choque foi geral. Diego arregalou os olhos, incapaz de processar. Senhor, eu sou só um estagiário. Ronaldinho sorriu, aquele sorriso que já encantou o mundo. Você é mais do que eles foram, Diego. E eu confio em você para mudar este lugar. Os outros funcionários, os que restaram, olharam para Diego com uma mistura de inveja e admiração. Alguns cochicharam, mas ninguém ousou questionar. Ronaldinho caminhou até a saída, a pasta de couro na mão. Antes de partir, ele se virou para o grupo uma última vez. Esta concessionária agora é minha, mas não é sobre mim, é sobre as pessoas que entram por essa porta. Cada cliente,
Cada visitante merece ser tratado com dignidade. Se vocês não entenderem isso, não tem lugar aqui. Ele olhou para Diego. Você sabe o que fazer. Comece do zero, mas comece certo. Diego assentiu, ainda atordoado, mas com uma faísca de determinação nos olhos. Quando Ronaldinho saiu, o sol parecia mais forte, como se celebrasse sua vitória silenciosa. Ele não olhou para trás. Sabia que a Elite Motors nunca mais seria a mesma. Não porque ele era o dono, mas porque ele havia plantado uma semente que Diego iria cultivar. Enquanto caminhava pela calçada, ele tirou o celular e ligou para Marcelo. Tá feito, disse, com a voz leve. Marcelo riu do outro lado. Dinho, você é louco. Mas é por isso que te admiro. E agora qual o próximo plano? Ronaldinho olhou para o mar ao longe, o sorriso voltando ao rosto. Agora vou escolher um carro para o Gabriel, mas vou deixar o Diego me atender. O Rio de Janeiro pulsava com sua energia única, mas algo novo vibrava no ar de Ipanema. A Elite Motors, agora rebatizada como Gaúcho Motors, em homenagem ao apelido carinhoso de Ronaldinho, não era mais apenas uma concessionária de carros de luxo. Tornara-se um símbolo de mudança. Um lugar onde as pessoas entravam não só para comprar um veículo, mas para sentir que eram valorizadas. A fachada de vidro, antes fria e intimidadora, agora exibia um logo mais simples. Uma bola de futebol estilizada, com as palavras Gaúcho Motors, em letras brancas, e um lema discreto abaixo, respeito em cada curva. Ronaldinho não queria ostentar sua marca pessoal, mas sim os valores que o guiaram desde a infância nas ruas de Porto Alegre. Sob o comando de Diego, o jovem estagiário que se tornara gerente interino, a concessionária começava a escrever uma nova história, e o impacto disso ecoava muito além das vitrines brilhantes. Diego, aos 20 anos, ainda sentia o peso da responsabilidade nos ombros. Ele, que semanas antes era apenas um garoto tímido carregando caixas no depósito, agora caminhava pelo showroom com uma confiança crescente, embora nunca perdesse a humildade. Ronaldinho havia lhe dado uma missão clara: transformar a Gaúcho Motors em um lugar onde ninguém seria julgado pela aparência, onde o respeito fosse tão importante quanto os carros expostos. Diego levou isso a sério. Ele começou contratando uma nova equipe, escolhendo pessoas não apenas por suas habilidades de vendas, mas por sua empatia e vontade de aprender. Organizou treinamentos semanais, onde os funcionários discutiam histórias de clientes e maneiras de tornar cada interação especial. Não é só vender um carro, dizia Diego, repetindo as palavras que Ronaldinho lhe dissera. É fazer alguém sair daqui com um sorriso, sentindo que foi ouvido. Uma manhã ensolarada, uma mulher de meia idade entrou na concessionária, empurrando um carrinho de bebê. Seu vestido simples e os cabelos presos em um coque desleixado sugeriam que ela não era o tipo de cliente que a antiga Elite Motors teria priorizado. Ela parecia hesitante, olhando os carros com uma mistura de curiosidade e insegurança. Diego, que estava revisando papéis no balcão, notou-a imediatamente. Ele deixou os documentos de lado, ajeitou o crachá de gerente e caminhou até ela com um sorriso caloroso. Bom dia, senhora. Bem-vinda a Gaúcho Motors. Meu nome é Diego. Posso te ajudar a encontrar algo especial hoje? A mulher, chamada Ana, hesitou, apertando a alça do carrinho. Eu só vim dar uma olhada. Não sei se aqui é o lugar certo para mim. Esses carros parecem caros demais. Diego inclinou-se levemente, mantendo o tom acolhedor. Se a senhora está aqui, é porque é o lugar certo. Não se preocupa com o preço agora. Me conta, o que está procurando? Algo para família, para trabalho? Ou quem sabe um pouco dos dois? Ana relaxou um pouco, surpresa com a gentileza. Ela explicou que era mãe solo, trabalhava como costureira e precisava de um carro confiável para levar o filho pequeno à creche e fazer entregas. Diego a levou até um SUV compacto, não o mais caro do showroom, mas perfeito para as necessidades dela. Ele explicou as funcionalidades com paciência, mostrou como o porta-malas era espaçoso para as máquinas de costura e até brincou com o bebê, que ria no carrinho. No fim, Ana saiu com um financiamento acessível e um brilho nos olhos. Nunca fui tratada assim em uma loja chique, disse ela, apertando a mão de Diego. Você fez meu dia. Histórias como a de Ana começaram a se multiplicar. Um motorista de aplicativo, que entrou apenas para perguntar sobre manutenção, saiu com um sedã usado em ótimas condições, depois de ser atendido por uma vendedora que ouviu suas preocupações com atenção. Um casal de idosos, que queria um carro mais confortável para viagens, foi surpreendido quando Diego os convidou para um café enquanto explicava as opções. Até um adolescente,
que entrou com o pai apenas para tirar fotos dos carros esportivos, ganhou um boné da Gaúcho Motors e uma conversa animada sobre futebol com um vendedor fã de Ronaldinho. Cada interação era pensada para refletir o que Ronaldinho havia ensinado. O valor de uma pessoa não está no que ela veste ou no quanto pode pagar, mas em quem ela é. A transformação não passou despercebida. A mídia carioca começou a cobrir a história da Gaúcho Motors, chamando-a de a Revolução de Ronaldinho. Jornais publicaram manchetes como craque do futebol compra concessionária e muda as regras do jogo e Gaúcho Motors, onde o respeito vem antes do luxo. Programas de TV convidaram Diego para entrevistas, e ele, ainda tímido diante das câmeras, contava como Ronaldinho o inspirou a liderar com o coração. Ele me disse que respeito não custa nada, mas vale tudo, repetia Diego, e a frase viralizou nas redes sociais. Clientes começaram a chegar de outros bairros, até de outras cidades, atraídos não só pelos carros, mas pela promessa de uma experiência diferente. Um empresário de São Paulo, acostumado a comprar carros em concessionárias de elite, visitou a Gaúcho Motors e ficou impressionado. Nunca vi um lugar assim, disse ele a Diego, enquanto assinava o contrato de uma BMW. Vocês não tratam a gente como um número. Parece que estão vendendo um sonho, não só um carro. Ronaldinho, fiel ao seu estilo, mantinha-se nas sombras. Ele não queria ser o rosto da Gaúcho Motors. Esse papel era de Diego e da nova equipe, mas ele aparecia de vez em quando, sempre sem aviso, como um torcedor que vai ao estádio só para sentir a energia da arquibancada. Numa dessas visitas, ele entrou pela porta dos fundos, usando o mesmo boné velho, e ficou observando de longe. Viu Diego atendendo uma família, explicando as diferenças entre dois modelos com a mesma paciência que usaria com um milionário. Viu uma vendedora nova, Maria, ajudando um cliente a configurar o sistema de som de um carro, rindo enquanto ele contava histórias de suas viagens. Ronaldinho sorriu, sentindo um orgulho que não vinha de troféus ou aplausos, mas de saber que havia plantado algo maior que ele mesmo. Uma tarde, enquanto Diego organizava o showroom, um garoto de uns 12 anos entrou correndo, segurando uma bola de futebol surrada. "É verdade que o Ronaldinho é dono daqui?" perguntou, os olhos brilhando. Diego riu, já acostumado com a pergunta. "É sim, pequeno, mas ele não tá aqui todo dia, sabe? Tá ocupado sendo Ronaldinho." O garoto, chamado Lucas, insistiu. "Eu sou fã dele desde sempre. Meu pai disse que ele jogava como se a bola fosse amiga dele." Diego, vendo a paixão do menino, teve uma ideia. Ele sabia que Ronaldinho estava no escritório, revisando relatórios. "Espera aí, Lucas. Vou ver se consigo uma surpresa." Off-crit. Diego bateu na porta do escritório, onde Ronaldinho estava sentado, folheando papéis com um copo de guaraná na mesa. "Dinho, tem um fã seu lá fora. Um garoto que parece que vai explodir de emoção. Topa falar com ele?" Ronaldinho largou os papéis, o sorriso iluminando o rosto. "Claro, cara. Traz o moleque." Minutos depois, Lucas entrou, tímido, mas com os olhos arregalados ao ver seu ídolo. Ronaldinho se levantou, tirou o boné e bagunçou o cabelo do garoto. "E aí, Lucas? Tá treinando drible ou só correndo com a bola?" Lucas riu, nervoso, e começou a contar como tentava imitar os elásticos de Ronaldinho no campinho do bairro. Ronaldinho pegou a bola surrada do garoto, autografou com uma caneta que tirou do bolso e disse: "Continua sonhando grande, tá? E nunca deixa ninguém te dizer que você não pode." O pai de Lucas, que assistia tudo emocionado, agradeceu a Diego e Ronaldinho. "Vocês não sabem o que isso significa para ele", disse com a voz embargada. "E para mim também. Nunca vi uma concessionária onde o dono para tudo para falar com um menino." Ronaldinho deu de ombros, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Se a gente não cuida dos sonhos dos outros, para que serve tudo isso?" respondeu, apontando para os carros ao redor. Aquele momento pequeno, mas poderoso, resumia o que a Gaúcho Motors se tornara. Não era só um negócio, era um lugar onde as pessoas se conectavam, onde histórias eram compartilhadas, onde o respeito criava laços. Diego, inspirado por Ronaldinho, implementou iniciativas além das vendas. Ele criou um programa de descontos para professores e trabalhadores comunitários, uma parceria com uma ONG para ensinar mecânica básica a jovens de comunidades carentes e até um evento mensal onde crianças podiam desenhar seus carros dos sonhos no showroom. Cada ideia reforçava a visão de Ronaldinho. Um negócio deve servir às pessoas, não apenas aos lucros. Uma noite, após um longo dia, Diego encontrou Ronaldinho sentado na calçada em frente à concessionária, olhando o movimento da rua. Ele se sentou ao lado do ídolo sem saber o que dizer. "Dinho, às vezes acho que tô sonhando", confessou Diego. "Eu era só um estagiário,
E agora tô liderando isso tudo. Como te agradeço por confiar em mim. Ronaldinho olhou para ele, o sorriso suave como uma brisa carioca. Diego, você não me deve nada. O que você tá fazendo aqui, mudando a vida das pessoas, isso é mais que qualquer agradecimento. Só continua tratando todo mundo como você me tratou aquele dia. Isso é o que importa. Diego assentiu, sentindo um nó na garganta. Ele olhou para Gaúcho Motors, as luzes do showroom refletindo na calçada. Sabe, Dinho, às vezes penso no que aqueles caras que você demitiu estão pensando agora. Ronaldinho riu, uma gargalhada que ecoou pela rua. Eles estão aprendendo, Diego. Talvez não hoje, mas um dia vão entender que julgar os outros é o maior erro que a gente pode cometer. Ele se levantou, bateu a poeira do jeans e estendeu a mão para Diego. Agora vai descansar, cara. Amanhã tem mais gente para surpreender. Tespi. Enquanto Ronaldinho se afastava, misturando-se à multidão do Rio, Diego ficou ali, olhando a concessionária que agora carregava um pedaço de sua alma. A Gaúcho Motors não era só um legado de Ronaldinho, era uma lição viva, um lembrete de que o respeito transforma, que a humildade vence e que, no fim das contas, o maior gol da vida é fazer o bem,